Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio dessa série de episódios, então, falando sobre fisiologia renal. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio ácido básico. O meu nome é Diana. E eu sou o Amir. No último episódio estávamos falando sobre os processos de filtração, reabsorção e secreção, que estão envolvidos no processo de produção da urina, e como que o nosso rim lida com a presença de diversos tipos de moléculas e substâncias que estão presentes no nosso sangue. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que acontece quando a gente tem um desequilíbrio na concentração dessas moléculas, ou seja, quando a gente tem excesso ou falta das mais diversas substâncias. Para começar, vamos falar um pouquinho mais sobre o pH. O pH ele nos informa o grau de acidez ou alcalinidade do nosso sangue. A acidez ou alcalinidade ela é expressa numa escala de pH, em que o valor fisiológico, o normal, o ideal para o nosso sangue está compreendido na faixa de 7,35 até 7,45. Se menor, a gente tem um pH mais ácido, e se maior que 7,45, nós temos um pH básico. Isso para o nosso sangue. A gente tem outros lugares do nosso corpo em que esse valor vai se alterar. No nosso estômago, por exemplo, o pH necessita ser um pouco mais ácido. Isso vai variando de acordo com a referência do corpo em que a gente está usando. Mas vamos partir hoje para falar sobre o pH sanguíneo, que se localiza de 7,35 a 7,45. A acidose e a alcalose são modificações do pH. E elas decorrem do aumento ou da diminuição da concentração de íons de hidrogênio no nosso sangue. Ou seja, quanto mais íons de hidrogênio ou quanto menos íons de hidrogênio, vamos ter uma alcalose ou uma acidose. É isso a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. E para garantir que o nosso corpo ele não entre em nenhum desses dois processos, a gente tem vários mecanismos que são responsáveis pela manutenção do nosso pH. E, caso haja uma descompensação, esses mesmos mecanismos e até outros serão envolvidos para que a gente consiga manter o pH nos valores ideais. E por que manter o pH equilibrado é fundamental para a gente? Porque diversas enzimas do nosso corpo e até as nossas mesmas células dependem do pH adequado. Porque, por exemplo, se a gente tiver um pH maior de 7,8 ou até mesmo abaixo de 7, a gente acaba chegando a morrer. A gente pode perder a atividade de enzimas e muitas outras funções serão desreguladas no nosso corpo. Amir, a gente não quer morrer, né? Então, o nosso corpo, ele tem 3 principais mecanismos para evitar essa morte por alteração de pH. O primeiro mecanismo são os tampões, que são substâncias que conseguem neutralizar essa acidez e que já estão circulando livremente no nosso corpo. Algumas dessas substâncias são as proteínas do organismo, os aminoácidos. Elas conseguem fazer um pouco dessa neutralização. Existe o segundo sistema que entra em ação, né, que é o segundo imediato, que a partir de alguns minutos ele começa a agir, que é o sistema respiratório. Quando o nosso sangue ele começa a ficar muito ácido, ele vai lá para o cérebro e o cérebro detecta essa acidez. Então, ele envia respostas para o pulmão para que essa frequência respiratória aumente e mais gás carbônico saia. A saída de gás carbônico pela respiração vai fazer com que a acidez do sangue diminua, vai alcalinizar um pouquinho mais o sangue e vai ajudar nessa compensação. Mas como esse CO2 vai deixar o sangue menos ácido quando ele é expelido? Acontece uma equação de Hasselbalch, que vai converter, então, o CO2 e a água para formar ácido carbônico através de uma enzima chamada anidrase carbônica, que existe tanto no pulmão quanto no rim. E esse ácido carbônico ele consegue se dividir em outras 2 partes, que é o bicarbonato e os íons de hidrogênio, ou seja, uma base e um ácido. Essa equação também volta e ela pode mostrar pra gente que, desmanchando o ácido carbônico, ele pode se transformar em gás carbônico e água lá no pulmão. Então, saindo o CO2, ficamos só com a água, que não é ácida. O terceiro mecanismo, que é o que a gente mais vai focar aqui, é o mecanismo de compensação renal. Os rins, eles conseguem entender quando o nosso sangue está mais ácido ou mais básico.
e ele faz a regulação dele, jogando para fora do organismo, fazendo excreção, então, direta de bicarbonato ou de íons de hidrogênio. O bicarbonato, ele é filtrado já lá no glomérulo e ele é reabsorvido conforme a necessidade nos túbulos mais adiante. E o H+, ele não está sendo filtrado, mas ele vai ser secretado para dentro do túbulo, que é onde está passando o xixi, né? E essa secreção é a injeção, então, de substâncias para dentro do túbulo. Então, vai ocorrer esse incremento de íons hidrogênio para dentro do túbulo para que a urina saia mais ácida e faça essa compensação. Ocorre, então, uma troca de íons hidrogênio por bicarbonato. Quando o bicarbonato é reabsorvido por organismo, um íon de hidrogênio ele sai no organismo através do xixi. Existe algum outro mecanismo pelo qual os íons de hidrogênio também saem, Amir? Sim, a gente também pode eliminar esses hidrogênios na forma de amônio. É, digamos assim, como se ele saísse disfarçado, de um outro jeito. Então, para a gente entender de um jeito simples, quando a gente desregula o nosso equilíbrio ácido-básico, o corpo ele atua com esses 3 mecanismos. O primeiro a agir são os tampões, agem instantaneamente. Em seguida, começa essa regulação respiratória, respiração aumentada, a frequência respiratória ou reduzida a partir do quadro que se apresenta. E por último, mais lento, é o rim. Aí ele faz essa regulação de reabsorção de bicarbonatos ou excreções de íons H+. Existem, então, alguns sintomas que o corpo apresenta quando começa a alterar o pH. Alguns sintomas que a pessoa pode sentir são náuseas, vômitos, fadigas. A respiração começa a se tornar rápida e profunda, justamente para fazer essa compensação, né? Acontece também dor de cabeça e a pessoa pode ficar confusa. Para ter certeza de que a causa é uma acidose ou alcalose metabólica, a gente precisa fazer aferições sanguíneas para saber se esse pH está equilibrado ou não. Existem algumas situações em que a compensação respiratória não consegue acontecer de uma forma adequada, que é quando as pessoas têm algum problema pulmonar, alguma fibrose, ou enfisema, ou até mesmo uma infecção, ou quando ela está com o pulmão cheio de líquidos por algum tipo de insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, a compensação renal se torna mais importante ainda. A compensação de pH, ela precisa ser feita nos 3 compartimentos do corpo: o meio intracelular, o meio intersticial e o plasma sanguíneo. Falando então em problemas de acidose e alcalose, a origem desse problema pode ser tanto respiratória quanto metabólica. Nessa equação de... como é que é o nome da equação? Hasselbalch. De acordo com essa equação, então, se a razão cai devido a uma queda de bicarbonato, a acidose é denominada acidose metabólica. Então, bicarbonato baixo, acidose metabólica, tá? Se o pH cai por causa de aumento de pressão do gás carbônico, aumento de PCO2, a acidose é denominada acidose respiratória. Bom, falando um pouquinho mais da acidose metabólica. A acidose metabólica é quando a gente tem um bicarbonato baixo e em resposta à contrapartida a isso, a gente tem íons de H+, íons de hidrogênio no nosso plasma elevados. Então, o que acontece com isso? O nosso pH baixa. Então, com pH baixo e com bicarbonato baixo, a gente tem uma resposta pulmonar. Quando o problema é metabólico, a gente tem uma compensação pelo pulmão. Quando a gente tem um problema no pulmão, a gente compensa metabolicamente, entre aspas, é uma resposta renal. Uma resposta a essa acidose, a gente vai ter uma hiperventilação. A gente vai respirar muito mais rápido para poder eliminar mais CO2. Quanto mais CO2 a gente elimina, mais alcalino a gente vai deixar o nosso sangue. Sobre a acidose respiratória. Ela é uma acidose que ela tem origem na hipoventilação dos pulmões. Essa hipoventilação, que pode ser causada por doenças pulmonares, fibrose, algum acúmulo de líquidos também dentro desses pulmões, o que vai diminuir a área de troca gasosa, ela vai acidificar o organismo, porque vai aumentar a pressão de gás carbônico
acidificando, né? E a compensação dessa situação vai ter que ser feita lá nos rins. Ou seja, a gente chama isso de compensação metabólica. O que vai acontecer lá dentro do rim? O rim vai ter que reabsorver mais bicarbonato para alcalinizar o sangue e, ao mesmo tempo, ele vai ter que jogar muito mais ácido para fora. Então, ele vai ter que fazer a secreção de íons H para dentro do túbulo, que é onde está passando o xixi. E como essa troca é feita de um bicarbonato para um hidrogênio, isso não pode acontecer nessa situação, porque eu tenho que reabsorver muito mais bicarbonato do que, né, seria a situação normal, porque se trocar um pelo outro, não vai ser trocado o pH. Então, esse íon hidrogênio vai ter que se associar com alguma outra coisa para que o bicarbonato fique livre para ser absorvido. E nessa situação, o hidrogênio vai se juntar com a amônia para ser excretado para fora do organismo. Sobre a alcalose respiratória. Já que temos acidose respiratória, também pode acontecer a alcalose respiratória, né? Quando acontece uma hiperventilação, a pessoa está fazendo uma respiração muito ofegante, muito rápida. E a saída de CO2 do organismo, ela fica acelerada, o que deixa o organismo mais alcalino. Então, para resolver essa situação, primeiramente, a gente tem que resolver o ritmo respiratório da pessoa. Então, a gente precisa baixar essa frequência respiratória para que ela perca menos CO2 e o sangue volte ao seu nível normal. Porém, se não acontece essa possibilidade de alteração na respiração, acontece a compensação metabólica, que acontece também lá no rim. Essa compensação metabólica vai fazer com que seja absorvido mais, ou seja, menos secretado os íons hidrogênio e seja excretado mais bicarbonato para fora do organismo. Então, a reabsorção de bicarbonato vai diminuir, enquanto a secreção de íons hidrogênio também vai diminuir, né? Então, secretando menos hidrogênio para o túbulo renal, menos vai sair no xixi desse ácido. Então, vai resolver o problema de alcalose respiratória do organismo. E como oposto da acidose metabólica, nós temos a alcalose metabólica, que acontece quando temos um excesso de bases no nosso sangue, excesso de bicarbonato. Quando temos esse excesso de bicarbonato, também temos menos íons de hidrogênio, ou seja, um pH alto com muito bicarbonato. E como que a gente compensa isso? A gente compensa por uma hipoventilação. A gente começa a respirar mais devagar, mais lentamente e começa a armazenar mais CO2 dentro do nosso corpo, dentro do plasma, vai aumentar a pressão de CO2. Isso vai fazer com que a gente comece a aumentar o número de íons de H+, e comece a acidificar um pouquinho mais o nosso sangue pouco a pouco e melhorando. Bom, a gente falou um pouco de como que funciona todo esse processo de acidose, de alcalose, como que o nosso corpo responde a essas alterações. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as causas específicas de cada tipo dessas alterações ácido-básicas. Começando pela acidose metabólica, né? Ela é o aumento dos ácidos, né? Ou perda de bases. E acaba reduzindo o pH, como a gente já explicou. E as principais causas são o diabetes, diarreias muito frequentes, uma ingestão maior de ácidos, aumentando a acidez, ou até mesmo uma insuficiência renal. Como a gente comentou, a parte metabólica, ela se faz pelo rim. Então, se existe uma insuficiência renal, existe uma insuficiência de compensação desse sistema. A diabetes também tem uma situação específica de cetoacidose diabética que pode aumentar os níveis de ácidos no organismo. E como muitos sabem, essa situação é bastante perigosa e ela exige um cuidado muito especial nas pessoas diabéticas, né? E também pegando esse gancho do Amir, né, falando de acidoses, a acidose respiratória, ela causa então a elevação da pressão de CO2 no organismo, diminuindo o pH. Então, existe uma desigualdade na relação de ventilação-perfusão. Acontece também por hipoventilação, o pulmão não está conseguindo fazer essas trocas gasosas por diversos motivos, né? E existe também a situação de obstrução das vias aéreas, por algum motivo o ar não está entrando lá. E também pneumonia, enfisema, acúmulo de líquidos no pulmão causam essa acidose respiratória. Isso, é simplesmente
não consegue mandar embora, então acumula dentro. E também a gente tem a alcalose metabólica, né? Como ela acarreta no aumento das bases, ou até mesmo na perda dos ácidos, ela pode ocorrer de diversos modos. E um modo até muito comum, mas que a gente quase nunca lembra, é pelo vômito. O simples vômito faz com que a gente perca ácidos que já estavam no nosso estômago, a gente bota eles para fora e acaba gerando uma alcalose metabólica. E também, outro modo é a ingestão de alguns agentes alcalinos, como bicarbonato de sódio, que acabam deixando o nosso estômago, que é ácido, mais um pouquinho básico e acaba alterando a gestão do ácido e do básico no nosso corpo. Então, seguindo na lógica das alcaloses, repetindo aqui a alcalose respiratória, ela é causada pela diminuição da pressão de CO2, fazendo aumentar o pH. pH mais alto, então o sangue é mais básico. E ela pode ser causada por hiperventilação, quando se está em grandes altitudes e quando a pessoa sente muita ansiedade. A pessoa vai aumentar a frequência respiratória e vai perder gás carbônico pela respiração. Mas qual seria o macete para decorar que a alcalose é um aumento? A alcalose está alterando para cima, aumentando o pH. O pH está alto. Isso Exatamente. É alcalose. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast sobre fisiologia renal. Esperamos muito ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre como funciona o equilíbrio ácido-básico no nosso corpo, algumas causas e como ocorre essa compensação quando o nosso corpo desregula. Então, eu agradeço bastante a audiência de vocês e a gente se vê no próximo episódio, que nós vamos falar sobre equilíbrio osmótico. Muito obrigada e até o próximo episódio.